Somos rock pelo rock. O tema hoje é Paul is dead, ou Paul está morto. Uma das teorias de conspiração mais famosas da história da música diz respeito a uma uma suposta morte do verdadeiro Paul McCartney, e que ele teria sido substituído por um fake, por alguém muito parecido, e que este Paul que está por aí não é o verdadeiro Paul, e sim parte de uma história toda engendrada para manter o nome dos Beatles, mas que Paul teria morrido em 1966. Hoje o Rock pelo Rock traz Paul está morto, Paul is dead, um dos segredos mais bem guardados do rock, ou uma das maiores bobagens da história do rock. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde vou chegar. A primeira vez que alguém supostamente afirmou essa história foi no dia 12 de outubro de 1969, onde teorias diziam que Paul havia morrido num acidente em 1966, para ser mais exato, no dia 9 de novembro de 1966. Algumas teorias vão até um pouco além de como se deu a morte. Teria havido uma suposta briga entre John Lennon e Paul McCartney, e ele saiu de cabeça quente com o carro, teria dado carona para uma fã histérica que, quando descobriu que era o Paul, começou a fazer uma gritaria. Ele se distraiu, perdeu-se ao volante, trombou em um poste e foi decapitado. Essa é a teoria que existe por detrás da morte de Paul, em 9 de novembro, aliás, de 1966. E que os Beatles foram chamados por um policial, e aí tem toda a história, como toda a teoria da conspiração, tem todo um lance mirabolante. Foi um policial cujo nome nem é citado, ele é apenas... eu acho que se fala o sobrenome dele apenas, mas eu nem me lembro de cabeça. Mas esse policial seria do Serviço Secreto Britânico, e ele foi atrás dos 3 Beatles remanescentes para contar a história, que havia encontrado um corpo que ele achava que era de Paul num acidente de carro. Pois bem, os Beatles foram até o local, fizeram o reconhecimento e realmente tratava-se de Paul McCartney. E dali então, o desespero do que fazer, de como manter o nome, é que teriam tido uma brilhante ideia de colocar alguém para substituir o Paul, alguém exatamente igual, alguém muito parecido, que tivesse a mesma voz e que conhecesse a música tão bem quanto ele e que tocasse igual, enfim. Dessas coincidências que é fácil de achar em qualquer esquina. E aí eles conseguiram. E colocaram outra pessoa no lugar de Paul. Gente louca não é só terraplanista. O nome deste suposto personagem que substituiria Paul McCartney é Billy Shears. Quem já ouviu o Sgt. Pepper sabe quem é esse nome. Que este suposto personagem, essa suposta pessoa, havia vencido um concurso de pessoas sósias, e que ele ganhou esse concurso como sósia dos Beatles. Por isso ele foi o primeiro nome a ser lembrado pelos 3 Beatles remanescentes, que foram atrás dele. Por ser órfão, ninguém notou e ninguém se preocupou com o desaparecimento dele, para que ele ocupasse então finalmente a vida de Paul McCartney e deixasse Billy Shears para trás. E de lá para cá, tudo que nós vemos é Billy Shears e não Paul McCartney. Meu Deus. O que vem aí por diante é uma busca por supostos fatos que comprovariam isso, pistas que os Beatles inteligentemente teriam deixado em suas capas, como essa aqui de trás que vocês veem, que é o disco Rubber Soul na minha coleção, ou aquela lá de trás menos falada, mas que também tem algo que fala lá, que é o Let It Be, o Sgt. Peppers, entre tantos outros discos. Que esses discos, que as capas, principalmente, algumas letras de música, elas davam indício que os Beatles comentavam sobre a morte de Paul e a substituição por um sósia que está aí, né? Loucura, né? Loucura, né? Mas uma boa história contada pode parecer verdade. Além do mais, as pessoas dizem e preferem acreditar numa boa história fantasiosa do que numa história real chata. Bom, os Beatles sempre foram sarcásticos e gostavam de um humor, né, mordaz, ácido,
há uma característica bastante britânica deles, né? Então não é de se duvidar que eles tenham feito troça com essa teoria da conspiração, Paul is Dead, que se tornou popular de 69 à frente. E que eles, de alguma forma, tenham instigado, na brincadeira, logicamente, esse tipo de coisa. E aí o pessoal começou a procurar detalhes nas capas que mostram esse fato. Vou começar aqui pelo Rubersol, que é o primeiro aqui que está ao meu lado aqui. Esse LP, note que os Beatles estão olhando para baixo, seria da perspectiva de alguém que está morto olhando quem os vê. Isso segundo a teoria da conspiração. É um dos maiores indicativos de que Paul está morto. Entende? Outras acerca dessa capa também falavam que eles estão cabeludos, porque é para esconder as cicatrizes do Paul, e que a foto ela é um pouco embaçada, um pouco distorcida, para que não notem a diferença, uma vez que ainda não tinha dado tempo de se acertar com plástica, com outras coisas, todos os detalhes, para que Billy Shears ficasse totalmente igual ao Paul McCartney. Só para falar para esse pessoal que acredita nisso, especialmente o Rubersol, quis começar por ele, porque Paul teria morrido em 9 de novembro de 1966. Pois bem, o Rubersol é de 65, meu amigo, então eles previam o tempo. Aliás, o futuro, né? Além de como que eles deixaram uma pista de algo que não aconteceu ainda, né? Os Beatles realmente eram geniais. Outra coisa, falar que o cabelo é comprido para esconder a cicatriz, mas se Paul morreu e foi substituído por outra pessoa vivíssima, ele não tinha cicatriz, então loucura, né? Muito LSD, vamos dizer, muito LSD dos anos 60. Algumas coisas citadas por esses fãs malucos eu não vou nem comentar, tipo do Larry B, que eles afirmam que todas as fotos são brancas e só do Paul é vermelha, por isso é um exemplo de que ele morreu. Outra, o Revolver, falar o disco Revolver dos Beatles, Revolver, né? Que tinha várias letras que falavam sobre o tema, tipo Eleanor Rigby, que fala do Father Mackenzie, que Mackenzie parece com McCartney, totalmente absurdo, né? Taxman, que fala de um taxidermista, que é aquele profissional que empalha bichos e os mantém com um tom vivo, e isso aí faz uma ironia sarcástica aos Beatles, enfim, coisas que são elucubrações, loucuras muito fora da realidade que o pessoal procurava. Então esses pequenos detalhes, letras de música que eles acham que fala do Paul morto, porque a música fala de morte, sabe? In My Life, por exemplo, que fala de um acidente que alguém cruzou uma linha e se acidentou. Depois se verificou que, na verdade, o John Lennon estava falando de uma socialite que havia sido morta há pouco tempo nessas circunstâncias, que nada se falava do Paul. Então, sabe, bobagem. Acerca do Sgt. Peppers, esse é um capítulo à parte, então esse eu vou comentar algumas coisas, né? Essa preciosidade aqui, o Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. A começar pela capa, que teoricamente, na realidade, ela mostrava uma sepultura. E velando o Paul McCartney, né? Tá aí, ó. Arranjos de flores, que são flores usadas em funerais, entre várias outras coisas e particularidades que se notam. Vamos comentar algumas daqui. Vamos lá para alguns detalhes. O primeiro detalhe que se mostra aqui é que Paul, no braço dele, tem tem 3 letras escritas OSD, que é OPD, Officially Pronounced Dead, oficialmente morto. Depois se descobriu que Paul tinha ganho de um oficial de uma polícia, acho que, se não me engano, escocesa, esse brasão, e colocou ali na roupa dele, né? Mais abaixo aqui você vê Shiva, deusa da morte, na direção de Paul. Uma coisa bastante falada, não sei se vai dar para ver, porque o CD é muito pequeno, mas aqui existe um personagem que está com a mão sobre a cabeça de Paul McCartney. Esse é o único. Tipo a bênção que se dá para um morto. Entre tantas outras coisas que se fala, né? Das músicas eu não vou nem falar. Eles brincaram muito com aqui. Tem uma boneca que segura um carrinho, que supostamente fala do acidente do Paul. Enfim, essa foi uma das capas que eles mais brincaram com essa história. Paul is Dead. Como eu disse, haveria ainda no Sgt. Peppers muitas outras coisas. Há também detalhes que falam no Yellow Submarine, no disco White Album, enfim. Mas eu vou pegar as mais conhecidas. Para encerrar, gostaria de falar desse aqui.
Esse aqui é o meu disco preferido dos Beatles, qualquer dia ainda vou resenhá-lo. Mas aqui o assunto não é falar da música, e sim dessas loucuras. Dizem que esse é um dos maiores indicativos. Ele é o último disco de estúdio dos Beatles e que eles deixaram muitas informações. A primeira, o verdadeiro Paul é canhoto. E o Paul aqui segura, atravessando a rua, o Paul é este aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver que eu já estava apontando errado. Aqui, ó. Ele segura o cigarro com a mão direita, mas ele era canhoto. Se fosse o verdadeiro Paul, estaria na mão canhota o cigarro. Outro fato que falam, ele é o único que está descalço dos quatro. Ou seja, símbolo de estar morto. Que cada Beatle aqui tem uma função. Por que John está inteiro de branco? Ele representa Deus, Jesus Cristo, que levou a alma de Paul. O Ringo Starr, esse aqui é o agente funerário. Paul é o cadáver, ele está de pé descalço. E o coveiro, George Harrison. Que mais? Aqui no fundo você vê um Fusca famoso. A placa desse Fusca, deixa eu me lembrar aqui, está escrito LMW, que teria sido as iniciais de Linda McCartney Widow, ou seja, Linda McCartney viúva. E 28 If, que seria, na época do Abbey Road, ele teria 28 anos, se tivesse vivo. Enfim, é um dos discos que eles mais gostam de brincar. E até a contracapa falam alguma coisa. O pessoal fala que aqui você tem uma caveira, é que não vai ser difícil ver. Parece uma caveira logo abaixo da palavra Beatles. E que isso é um indicativo também. E que à esquerda aqui você teria o número 3, em referência aos 3 Beatles que restaram. Loucura, loucura, loucura. É mais fácil acreditar que Elvis está vivo. Que a Terra é plana. A verdade é que teorias de conspiração são deliciosas de se ler, de se falar, mas não podem ser levadas a sério. Pessoas levam essa história ridícula a sério. Para os Beatles, para quem trabalha com marketing, toda história, toda boa história é uma maneira de fortalecer o nome no mercado. Então, essa história sustentou muitas coisas nas capas, como a gente viu, muitas outras, mas não passa de uma lenda, é lógico. Inclusive, em 1993, Paul McCartney lançou um disco chamado Paul's Live, que eu recomendo que vocês ouçam, é bem bacana. Ele é a capa parecida com o do Abbey Road, porém na capa do Abbey Road você tem os 4. Na capa do Paul's Live está somente o Paul segurando um cachorro, que ele faz questão de brincar com essas coisas. Ele coloca a idade, o mesmo Fusca aqui, só que com a idade verdadeira dele. Ele está segurando o cão com a mão esquerda, ele está de sapatos, enfim, ele diz tudo que está aqui, para dizer, eu estou vivo. Felizmente, porque Paul é uma dessas joias que nós temos na música e que não poderíamos ter perdido prematuramente. Graças a Deus não perdemos, ele está vivo aí até hoje, fazendo excelentes coisas e é um dos grandes nomes da história, da arte e da música, não só do século XX, como da história da humanidade. Graças a Deus, Paul is live. Beleza? Valeu, você que ficou até aqui. Muito obrigado. Somos rock pelo rock.